Minha vida é livre de religião. Isso não é algo negativo, é algo positivo. É positivo de que maneira? Me conte. Porque não acredito em divindades sobrenaturais, especialmente masculinas e autoritárias, que nos dizem o que fazer. Se você não faz o que ele ordena, vai para o inferno. Esse é um controle de pensamento negativo. Por que não acredita em uma divindade feminina? Eu não acredito. Certamente existe um movimento de deusas por aí, mas eu acho que é mais feminismo do que religião. Mas isso não me atrai. Então você acha que controla totalmente sua vida, é responsável pelo que acontece e nada mais existe além disso? Acho que ninguém controla totalmente a própria vida e não acredito em controle sobrenatural sobre a minha. Como você acha que chegou até aqui? Cheguei aqui como todos. Acho que tem mais relação com as mulheres. Prefiro o parto do que lidar com um deus masculino. Sou a favor da igualdade entre os sexos e destaco que a religião organizada é provavelmente a instituição mais patriarcal e sexista do mundo. Então, eu sou contra o sexismo. Por milênios, os grandes teólogos e profetas das nossas religiões se dedicaram ao enigma da feminilidade. E o resultado, em diferentes épocas e lugares, foi a queima de viúvas, assassinatos por honra, mutilação genital, uma obsessão cultista pela virgindade. Apenas outras formas de abuso físico e psicológico, tão caleidoscópicas em variedade que mal podem ser resumidas. Hoje, tenho certeza de que grande parte desse sexismo é anterior à religião e se deve à nossa biologia. Mas não há dúvida de que a religião promove e torna sagradas atitudes em relação às mulheres que seriam impróprias até mesmo para um macaco que se balança entre galhos. Enquanto o homem foi criado à imagem de Deus, a mulher foi feita à imagem do homem, segundo o judaísmo, cristianismo e islã. A humanidade dela, portanto, é derivada. É ersatz. O Antigo Testamento valoriza a vida de uma mulher em metade a 2/3 da de um homem. O Alcorão diz que o testemunho de 2 mulheres é necessário para compensar o testemunho de um homem. E toda mulher tem direito à metade da parte de herança do seu irmão. Mas o Deus bíblico deixou perfeitamente claro que as mulheres devem viver em absoluta subjugação aos seus pais até o momento em que são entregues ao serviço conjugal de seus maridos. E o Novo Testamento não oferece alívio. São Paulo escreveu em sua carta aos Efésios: Esposas, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. O marido é o cabeça da esposa, como Cristo da igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo, as esposas sejam aos maridos em tudo. O Alcorão transmite a mesma mensagem. E na maioria das traduções, diz que esposas desobedientes devem ser açoitadas ou espancadas. Tenho uma objeção. As mulheres deveriam refletir sobre sua crença em uma divindade masculina e patriarcal. E a ideia de que homens na igreja podem dizer às mulheres o que fazer, porque Deus é homem e que o Papa sempre tem que ser homem porque Jesus era homem. Estamos lidando com uma instituição realmente sexista. Na Bíblia, mulheres são frequentemente chamadas de prostitutas e retratadas como perigosas ou afastando pessoas da religião. Existem trechos na Bíblia em que Deus manda despedaçar mulheres por serem prostitutas. O sábio do século XI, Al-Ghazali, talvez o muçulmano mais influente desde Maomé, descreveu os deveres de uma mulher desta forma. Ela deve ficar em casa e continuar com seu trabalho de fiar. Não deve sair com frequência. Não deve ser bem informada nem comunicativa com os vizinhos, e só deve visitá-los quando for absolutamente necessário. Ela deve cuidar do marido, respeitá-lo sempre e procurar satisfazê-lo em tudo. Ela só pode sair de casa com permissão dele, e mesmo assim, deve ser discreta. Ela deve usar roupas velhas, andar por ruas desertas, evitar mercados e garantir que estranhos não ouçam sua voz ou a reconheçam. Também não deve falar com amigos do marido, mesmo se necessário. Ela só deve se preocupar com sua virtude, casa, orações e jejum. Se o amigo do marido aparecer na ausência dele, ela não deve abrir a porta nem responder, protegendo assim a honra de ambos. Ela deve aceitar o que o marido lhe oferece como suficiente para suas necessidades sexuais a qualquer momento. Ela deve estar limpa e pronta para satisfazer as necessidades sexuais do marido a qualquer momento.
Agora lembre-se das vidas felizes das mulheres no Afeganistão sob o regime do Talibã. Ou pense nas milhões de mulheres que até hoje são obrigadas a usar o véu sob o Islã ou que são forçadas a casamentos arranjados com homens que nunca conheceram. Você vai notar que essa opinião religiosa traz consequências. O efeito líquido da religião, especialmente na tradição abraâmica, tem sido demonizar a sexualidade feminina e retratar as mulheres como moral e intelectualmente inferiores aos homens. Imagina-se que toda mulher detém a honra dos homens de sua vida como refém e pode manchá-la com um simples olhar ou destruí-la completamente por meio de uma indiscrição sexual. Nesse contexto, o estupro é, na verdade, um crime que um homem comete contra outro homem. A mulher é apenas o veículo da vergonha e, muitas vezes, considerada culpada por consentir, sendo vista como cheia de seduções, astúcia e traição disfarçada. No Irã, onde estive, já estive nos 3 países do eixo do mal. Acho que só eu da direita posso dizer isso. Não se pode condenar à morte uma mulher virgem, mesmo que os mulás a considerem culpada de crime capital, como expor cabelo ou membros. Ela não pode ser executada. Mas a lei religiosa permite que ela seja estuprada pelos deuses revolucionários, e assim ela não é mais virgem. Aí eles podem matá-la. Faze o que tu queres será o todo da lei costumava ser considerado o lema do satanismo, pelo que me lembro. A permissão divina dada a pessoas que acham que têm Deus do seu lado permite ações que um descrente moralmente normal não cogitaria. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 22, Deus diz que se uma mulher não gritar alto o suficiente enquanto está sendo estuprada, ela deve ser apedrejada até a morte como cúmplice da sua própria desonra. É óbvio que o Deus macho-alfa desse livro reflete os medos, a ignorância, o territorialismo e a arrogância dos israelitas patriarcais que queriam preservar sua propriedade, incluindo suas esposas e seus escravos. O Deus que eles inventaram é um marido abusivo que controla sua esposa, os israelitas, com ameaças e violência. Está na Bíblia. Deus é misógino. Confira Jeremias 13, por exemplo, quando os israelitas perguntaram por que os babilônios estão invadindo, matando e estuprando suas mulheres. Deus respondeu, é por isso. Devido à grandeza da sua iniquidade, suas saias são levantadas e vocês são violadas, como dizem alguns versículos. Porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras, eu mesmo levantarei suas saias sobre o seu rosto. Deus, pelas próprias palavras dele, é um estuprador. Literal ou metaforicamente, isso é algo horrível de dizer. Isaías escreveu, o Senhor castigará com chagas as cabeças das filhas de Sião e o Senhor exporá suas partes íntimas. Isso é assédio sexual na Bíblia para humilhar e controlar as mulheres. O que você acha de homens que se gabam de apalpar mulheres? Acha que isso merece elogio? Deus certamente não é pró-vida, porque ela se rebelou contra seu Deus, seus pequeninos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio, disse Deus. Que o Senhor faça de você uma maldição entre o seu povo quando ele fizer seus ventres abortarem. Deus é canibal. Farei os opressores comerem sua carne e se embriagarem com seu próprio sangue. Se vocês me desobedecerem, comerão a carne de seus filhos e comerão a carne de suas filhas. Não há como escapar da visão na Bíblia e no Alcorão de que as mulheres foram colocadas na terra para servir aos homens, manter suas casas em ordem e serem incubadoras de filhos. Acho que esse fato realmente não pode ser contestado. Se algum dia alcançarmos uma civilização global que realmente valorize e honre os direitos e capacidades das mulheres, não será porque demos mais atenção aos nossos livros sagrados.